A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, está escrito: Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Quando ouvimos dizer que determinada pessoa que não tem nenhum compromisso com Cristo Jesus se disse cristã, ficamos frustrados, porque somos testemunhas de Cristo Jesus, e uma pessoa que na infância ou na fase adulta, porém ela não foi instruída de maneira adequada, correta para ter em sua vida Cristo Jesus. Algum tempo atrás, certo cantor de forró veio a se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas a vida dele em nada até o momento se mostra diferente, ao contrário, a começar que ele abandonou a sua esposa por relacionamento intraconjugal na qual mantinha, continua com a mesma vidinha, com a mesma rotina, nem sequer o nome artístico que ele teve a capacidade de trocar, onde esse nome dedos que ele vive uma vida de constante pecado sexual. Quando falamos desse artista brasileiro, a gente pensa que muitas outras pessoas, muitos outros cristãos aqui no nosso país têm seguido essa mesma lógica, essa mesma ideia, essa mesma filosofia. De que ela não precisa mudar, que ela pode ser cristão sem a necessidade de uma mudança na sua vida. É lógico que cada um de nós conhecemos algum relato de pessoas que têm uma postura diferente a deste artista e de tantos outros que não têm de fato sua vida ligada a Cristo Jesus, semelhante à de Cristo, prova disto que de repente se desviou para as ilusões que este mundo pode nos oferecer, que esse mundo pode nos trazer de forma imediata como fama, o dinheiro, e ainda que se diz artistas gospel, eles não têm em momento algum o caráter de Cristo Jesus nas suas vidas. Por isto devemos sempre diferenciar o artista gospel da pessoa cristã, porque o artista ele vai viver da sua obra, da sua arte, e o cristão é o contrário, ele usa as ferramentas que o Senhor Jesus Cristo lhe concede para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O cristão vai viver daquilo que Cristo Jesus promover para ele e na maioria das vezes isso não vai estar relacionada com a situação financeira que possa envolver determinada situação, mas sim o testemunho que ele estará trazendo de maneira gratuita a fim de identificar a vida dos demais irmãos em Cristo Jesus. Sendo assim, devemos colocar nas nossas mentes, estamos aqui para testemunhar aquilo que o Senhor Jesus Cristo, não como determinada denominação, que se diz testemunha de Jeová, mas como testemunhas de Cristo Jesus, pregando o Evangelho de Cristo baseando somente na Bíblia Sagrada nossas vidas. Assim como está escrito, esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado no seu santo e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que creres no nosso testemunho, ou seja, somos testemunha de Cristo e isso será nos dado como galardão ou como maldição, porque existem muitos entre nós que ao invés de dar um bom testemunho de Cristo Jesus, agem de forma equivocada e erradamente, e ao invés de atrair as pessoas para Cristo Jesus, elas conseguem afastá-las da presença de Cristo Jesus, e isso será de nós cobrado. Então aquilo que poderia ser para nós o testemunho, aquilo que poderia ser para nós um galardão, sinônimo de vitória poderá ser em nossas vidas se não mudarmos nossas posturas um sinal de condenação interna, porque Jesus Cristo se entregou ao resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo. O apóstolo Paulo levou 13 anos para testemunhar os feitos de Cristo Jesus na sua vida, mesmo tendo o apóstolo Paulo um encontro pessoal com o próprio Cristo Jesus. Há quanto tempo estamos presos em uma determinada igreja construída por mãos humanas? Quem não tem saído para testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, sendo o porta-voz de Cristo para o mundo, não está vivendo conforme a determinação do Senhor Jesus Cristo, porque quando nos prendemos em determinada igreja achando que isso nos será o bastante para que possamos ter uma vida com Cristo Jesus, estamos dando bom testemunho, muitas das vezes estamos nos prendendo para não agir conforme a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. Assim sendo, não devemos nos envergonhar do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem nos aprisionar, pelo contrário, devemos ser participantes do sofrimento do Evangelho assim como sucedeu com os apóstolos, conforme o testemunho de Cristo Jesus. Muitos de nós não quer ser prisioneiro de Cristo Jesus, não quer ser preso, não quer ser condenado por causa de Cristo Jesus, mas ser seguidor de Jesus Cristo não é estar acorrenta na promessa do Antigo Testamento, achando que isto é bom testemunho diante de Cristo Jesus, porém comprovado estar que tudo quanto escrito está na palavra de Deus, no testemunho de Jesus Cristo, que de fato somos testemunhas de Jesus Cristo. Devemos testemunhar a palavra de Cristo Jesus, não há outro caminho, uma outra trilha que devemos seguir, que devemos caminhar que não seja o testemunho que temos que levar conosco sobre Jesus Cristo. O cristão que não quer sair da zona de conforto para testemunhar Cristo Jesus, já está condenado, pois aonde ele está preso, quer seja dentro de uma igreja, quer seja na sua vergonha, quer seja nos seus anseios, quer seja nos seus desejos, que já está aprisionado, ele já está condenado e não terá participação quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja.